como que está sobre água hoje o sertão? Porque, cara, a gente vem de anos e anos e anos uma destruição pela seca. Toda notícia sobre o Nordeste, toda notícia sobre o sertão era só seca, seca. E o país de um PIB enorme, ninguém resolve nada. E porque a gente sabe que tem as missões que fazem um papel muito importante, mas, mano, o volume que é necessário para chegar é muito grande, né? É coisa que, teoricamente, o Estado, afinal, deveria estar contribuindo com isso. E hoje a gente parece, não sei se essa é uma realidade, você que está lá, que isso tem diminuído cada vez mais, essa falta de água, essa seca. Como é que está hoje lá? Cara, tem alguns dados interessantes, por exemplo, te falar de seca no sertão, né? Mas Israel, que a gente conhece bem, né, que é um país próspero, chove metade do que chove no sertão nordestino. Nossa. Em Israel. E a gente nunca ouviu falar que Israel está passando fome, que o pessoal está com sede. Israel tem mais startup de um país minúsculo do que o Brasil inteiro, né, que é um país continental. Então, a seca ainda assola muito, né? Mas hoje, infelizmente, eu espero que mude, não existe um plano estratégico para combater a seca. As pessoas fazem, os governos, enfim, fazem sempre ações de emergenciais, né? Como um caminhão-pipa, por exemplo, algumas coisas assim. Então, hoje, o que mais se faz no sertão é o caminhão-pipa, que é a pior solução, a mais cara. Caminhão-pipa, basicamente, é pegar água de um lugar com um caminhão a diesel, poluidor, então, mas com levar. tanto de dessanalizador já, por que ainda precisa de caminhão-pipa? O desalinizador ele é bom de um lado e de outro não. Primeiro, porque ele demanda manutenção. Ser máquina, manutenção. Manutenção é cara porque a peça vem de fora, né? E ele não, se você usar ele muito, de um nível de muita água, ele dura pouco as membranas. Então, financeiramente, ele tem lugar que não dá certo, né? Então, você tem que estudar a comunidade para ver se naquela comunidade dá certo ou não dá. Então, a questão da seca... E o estudar parte do quê? O nível da água mesmo? O estudar é você ver quantas pessoas tem na comunidade, se lá, às vezes, dá para você fazer um açude, dá para fazer uma barragem, enfim, outras soluções. Porque o desalinizador de máquina é a mais cara que tem, né, de máquina. Claro. Então, o que você tem que fazer não tem uma coisa que resolve o problema. É uma gama de soluções que você vai adaptando. E não existe um plano para trabalhar no sertão. Sim. É só tapar buraco, né? Então... Eu acho que, claro, se você for olhar quando eu cheguei, hoje, já tem algumas coisas um pouco melhor. Mas, mano, se você for na zona rural do sertão, ainda assim, você volta 5 décadas atrás. De como as pessoas vivem. Mano, ainda tem muita coisa. Mas é porque... Você falou de 5 décadas? 5 décadas atrás. Extremamente atrasado. Mano, muito. É coisas assim surreais que você vê na região. Dá um exemplo. Então, por exemplo, no sertão ainda, não é questão de água, estou falando. A água. Onde eu moro, por exemplo, nenhuma casa tem água encanada. Nenhuma. Zero. A minha casa não tem água encanada, né? Então eu preciso ligar para um caminhão. Toda Betânia. Do Piauí. Então, a gente que está aqui numa casa, você vai na torneira, você abre, a torneira sai água, normal. No final do mês você paga a conta, né? Isso parece super comum. Mas para a gente. É uma visão do impossível isso acontecer. Nossa, cara. Do impossível mesmo assim. Mas por quê? Justamente por isso que não existe um plano de ação de longo prazo. Porque para você... Imagina só você dar água para 7.000 pessoas diariamente. Você tem que fazer o quê? Um baita açude e uma distribuição de água eficiente, tratamento. Quem quer fazer isso num município de 7.000 habitantes que ninguém nem sabe que existe? Não gera renda a cidade, né? Não tem imposto, não tem... E quem quer fazer isso num lugar que ninguém sabe que existe? Ninguém quer fazer. E aí você tem um sistema de caminhão-pipa que você emprega, né? E é um monopólio, né? Um monte de gente, você distribui favor para um monte de gente. É melhor continuar com esse sistema, né? Às vezes nem chega lá o caminhão. Nossa, é o pior, porque imagina, olha só a ideia, alguém teve essa ideia. Vamos distribuir lá, sei lá... Você pode falar sobre isso, é melhor não? Posso, todo mundo sabe isso, não é uma coisa que eu descobri, isso já é muito... Sim. Vamos distribuir 500 caminhões-pipas por mês em Betânia. Olha a ideia que eles tiveram, vamos colocar isso na mão dos vereadores. Vai dar certinho. Então, cada vereador tem um tanto de caminhão-pipa para entregar. O Estado sempre colaborando. Então, você acha que ele entrega
Pipa para quem? Para quem precisa Ou para quem ou para quem ele pode quer? oferecer Ou... alguma coisa. Entendeu? Só nas piscinas. Esse é o Brasilzão. Entendeu? Então, aí a gente vê aquelas histórias dos coronéis lá, né? Daqueles filmes antigos. Pô, no sertão, total isso acontece. Veja bem. Entendeu? Então, a gente está falando de coisas que acontecem 50 anos atrás. Por exemplo, crianças de 12 anos casando. Super comum, cara. Lá é normal. Super comum. É muito estranho Super, aqui. Aqui super é muito estranho. comum. Cara, mas você tá falando super muito forte. Porque isso me realmente choca. comum. Isso me Incesto também, choca. né? Incesto acontece pai com filha. Às vezes, infelizmente, ainda tem uns casos, mas tem muitos primos, né? Tá, as mas escolas. essas crianças casando com 12 anos é uma criança com uma pessoa maior de idade. Sim, com maior de idade, ou às vezes com um jovem de, sei lá, de 16, 17 anos. Eu digo super comum porque eles... Como que é? Só para você entender. O jovem, a menina conheceu o cara, né? O menininho lá tal. Aí se gostaram tudo, aí um dia o menino chega à noite, pega a menina e foge. E some. Aí a mãe acorda de manhã, cadê minha filha? Cadê a Maria? Ah, o Zezinho passou aí e levou. Ah, tá bom, deixa lá. Acabou. É a historinha de amor Acabou a deles, história, vamos falar acabou. Que provavelmente a mãe também tá A mãe assim. também fez isso, a avó também fez isso. Isso é um E casamento. às vezes você fugiu. Esse é o casamento. Então esse fugiu e não foi nem pra longe. Às vezes Não, é tipo, sei lá, da comunidade do lado, entendeu? Só que aí essa jovem casa com um menino sem estrutura nenhuma, não tem emprego, não tem estudo, não tem nada, fica grávida cedo, para de estudar. Aí, Padrão de repetição. E aí vai virando. Aí você vai falar com a mãe, aí a mãe fala assim, é ruim mesmo, né? Mas eu não tenho o que fazer. Ela já foi. E aí você fala assim, ela vai para a igreja. Não, gente da igreja também faz isso. Então, tem coisas que você acha que não acabou, né? Muito cultural. Que não acontece mais, mas rola, né? Mas tem como gerar... Você crê que tem como gerar uma mudança nessa... Não, tem. Eu nessa tô falando só a parte cultura? ruim, né? Mas tem muita parte boa. Sim, também. Sim, porque, Sim, mano, tem muita parte boa que eu quero entrar. Preciso entrar. Socialmente é difícil você entrar numa cultura, você transformar. Sim. Porque não é uma região só, né? Sim. É todo um contexto. Eu estava falando para os meninos aqui, quando eu cheguei há 10 anos no sertão, não tinha ninguém, né? Eu fui apoiar uma igreja que estava 4 anos abertos e não tinha um crente convertido. Imagina o pastor há 4 anos pregando na igreja e não ter um convertido, né? As pessoas visitavam, mas não se convertiam. Nem visitava. Então ele nem abria a igreja. Ele abria para ele e a família. Eu comecei lá com ele várias semanas. Um domingo era ele pregando para mim, outro domingo era eu pregando para ele. Nossa. várias vezes isso. E... Só indireto. Aquele assim. Você, irmão. E hoje, cara, mano, tem dezenas de missões na região, igrejas implantadas, trabalhos sociais, né? Então, Deus fez uma coisa incrível no sertão, tem feito. Mas os desafios ainda existem muitos. Eu acho que hoje a gente vislumbra que uma geração ou 2 gerações futuras já vai ter uma mentalidade, sim, bem diferente, né? Se Jesus não voltar até lá, a gente tem uma esperança para o sertão. Mas há 10 anos atrás não tinha nada, né? Não tinha nada. Então era bem diferente. Estamos falando de 10 anos, né? Não é muito tempo. Então. E aí, só para você ter uma ideia, a cidade onde eu estou, Betânia no Piauí, ela inteira não tinha 100 crentes, né? Hoje, só a nossa igreja tem mais de 100 pessoas. Que louco. A igreja que não tinha, que há 4 anos que estava aberta, não tinha ninguém, hoje tem mais de 100 pessoas. Então, tem como fazer muita coisa, sim, e ver muita transformação. E você sim. vê a galera já mudando a fala, a perspectiva de vida, a perspectiva de futuro, existe isso? Sim. Já? Por exemplo, esse ano para a gente é um ano marco, né? Porque a gente vai abrir a gente tem 7 igrejas abertas, vamos abrir a 8ª. E é a primeira vez que a gente abre uma igreja com um casal do sertão. Eles são os pastores. Eles são os pastores. Nossa. É um casal de jovem. O menino tem 22 anos, a menina tem 20. Se converteram, ouça bem, se converteram, namoraram, casaram na igreja. Mano, não tem nada a ver com o contexto da cidade. Aleluia. Olha. E aí, eu estava num congresso, num negócio de missões, ano passado, e um pastor falou assim, Zé da Água, Deus falou comigo, eu quero te ajudar a abrir uma igreja. Escolhe qualquer lugar que eu vou dar sustento para o missionário que você escolher. Aí, você não ouve isso todo dia, né? Não. E aí a gente falou com eles toparam a ideia, então eles estão indo em abril agora, abrir uma igreja numa cidade próxima ali. Então, isso é a primeira vez que acontece com a gente, né? Então, isso é um Que romper. demais. Nossa. Né? Porque para toda missão,
a gente vê que a gente está rompendo quando as pessoas locais começam a, 180 a total. se mover, né? Cara, eu acho tão belo toda vez que alguém usa a palavra romper, porque quando você... Os caras já sabem o que eu vou falar. É porque a palavra romper no original, Sim. que é renugni, resco, em grego, ela significa alguém sem voz começando a falar. Caramba, Eu não Brunão sabia. rabiscou Incrível. agora no grego, hein? Ela significa Lindo. ativação de voz profética e alguém sem voz começando a falar. Então, eu vejo em contextos totalmente diferentes, em mesa não falando, cara, e foi um romper, eu olho e falo, cara, é exatamente isso que está acontecendo. Talvez eles nem sabem que o significado original dessa palavra é essa, Sim. mas é muito isso. Falou, cara, o que Totalmente. não acontecia, alguém de lá tendo voz, Isso. falando, abrindo, Isso. fazendo o que não, casando na igreja. Cara, é muito Isso. lindo, velho. Eu não sabia, mas é exatamente isso que você falou, do significado. Total. Então, tem como ver transformação, né? Eu acho que às vezes a gente fica com uma expectativa que vai transformar muito o grosso de uma vez só, mas não é, né? É um passo de fé por vez. Mas a gente vê isso acontecer, total.